Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar, como introduzir um fator dentro de um radical. Na última aula falamos sobre simplificação de radicais, que é tornar um radical mais simples, onde muitas das vezes parte do radicando, ele vai ser extraído da raiz. Hoje falaremos sobre como introduzir um fator dentro do radical. Seria um processo inverso da simplificação. Vamos supor, eu tenho uma raiz do tipo 3 raiz quadrada de 2. Se por algum motivo eu precisar pegar esse fator 3 e introduzir dentro do radical, o que eu tenho aqui é 3 vezes a raiz de 2, ou seja, a raiz de 2 3 vezes. Para introduzir esse fator, eu vou fazer o inverso do que fazíamos com a simplificação. Eu vou pegar esse 3 e elevar ao índice do radical e colocá-lo dentro do radical. Então eu terei raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes o 2. Portanto, resolvo 3 ao quadrado, que é 9, vezes 2. 9 vezes 2, 18. Raiz quadrada de 18. Então, nós temos ali a raiz quadrada de 18. Essa raiz quadrada de 18 é a mesma coisa do que 3 raiz de 2. Nós fizemos o caminho inverso da simplificação. Se nós fôssemos simplificar a raiz quadrada de 18, eu chego a este resultado aqui. O que faríamos para simplificar? 18 fatorado dividido por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. 3 ao quadrado vezes 2. Então, raiz de 18 é raiz de 3 ao quadrado vezes 2. Posso simplificar esse expoente 2 com o índice 2. Ou seja, o 3 será extraído da raiz. 3 raiz de 2. Então, introduzir um fator externo dentro de um radical é o caminho inverso da simplificação que vimos na aula passada. Então, é muito simples. O processo é elevar ao índice do radical o que está pelo lado de fora do radical. Vamos a um segundo exemplo aqui. Exemplo 2. 2 raiz cúbica de 5. Quero introduzir esse 2 dentro da raiz. Eu pegarei o 2 e elevarei o expoente 3. Passo a ter 2 elevado ao cubo vezes 5. 2 elevado ao cubo é 8. Então eu tenho raiz cúbica de 8 vezes 5. 8 vezes 5, raiz cúbica de 40. Portanto, é bem simples introduzir um fator externo dentro de um radical. Vamos aqui a um terceiro exemplo um pouquinho mais complicado. Raiz quadrada de 3 da raiz cúbica de 2. Eu tenho duas raízes aqui, um radical dentro do radical. Sem problema. Vou pegar esse 3 e introduzir dentro da raiz que está aqui dentro. Eu passo a ter raiz quadrada, que eu não preciso colocar o 2, eu coloquei aqui só para a gente lembrar. Então eu vou ter raiz quadrada da raiz cúbica. 3 será elevado a 3. 3 elevado ao cubo, vezes o 2. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Será 27. Então eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica de 27 vezes 2. 27 vezes 2 dá 54. Então eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica de 54.
Eu não vou ficar com duas raízes dessa forma, eu tenho que transformar em uma única raiz. Então, como nós já vimos nas propriedades, eu multiplico os índices. 2 vezes 3, 6. Resultado, raiz sexta de 54. Então, introduzimos um fator externo dentro do radical. Para efeito de comprovação, será que realmente isso aqui, né, é uma verdade? Se nós calculássemos, simplificássemos esse radical, chegaríamos a um resultado igual ao enunciado da questão. Então, por hoje, né, nós queríamos falar sobre isso, sobre a introdução de um fator externo dentro de um radical. É bem simples, é fácil de ser feito. Então, o segredo é pegar o fator externo e elevar ao expoente, ao índice, né? O expoente do fator externo passa a ser um índice do radical. Então, nós pegamos o expoente externo, o fator externo, e elevamos ao expoente. E colocamos ele dentro do radical. Esqueci de colocar um expoentezinho, um índice aqui 3, mas aqui na frente está correto. Então é bem simples, não tem complicação, e podemos fazer aí atividades envolvendo introdução de fatores dentro do radical. Até a nossa próxima aula.